Quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, nesta quarta-feira, retorno ao Antigo Testamento que emoldura o Evangelho. Aquilo que diz o Senhor: o dia que há de vir os abrasará, diz o Senhor do Universo, e não lhes deixará raiz nem ramos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo nos seus raios a salvação. Vejam que belo texto que tem que ser incorporado à compreensão das palavras de Cristo no Evangelho do capítulo 21º de São Lucas, que ouvimos nessa liturgia do 33º domingo do Tempo Comum. Primeiramente, trata-se de uma fornalha. E o que é uma fornalha? Como que uma fornalha? Essa é a metáfora. Trata-se do dia do Senhor, o dia da definitividade, o dia do fim do cronológico, do day by day, o dia que deverá expor as raízes da esperança judaica. E se trata de um juízo ético, já que a fé sempre tem consequências, seja por aquele que a proclamou, seja por aquele que a recebe. O texto vai falar de temeis o meu nome. O mundo em relação ao dia do Senhor, portanto, segundo o profeta, está dividido entre soberbos e malfeitores e os tementes a Deus. Eu sempre dou risadas com as traduções da CNBB, quando resolve tirar de campo o temente e colocar o respeitoso. Até a Virgem caiu nessa cilada no Magníficos. Todos que respeitam o Senhor. São Jerônimo traduz tementibus eius, e a CNBB traduz todos aqueles que o respeitam. Ok. Como nós estamos acostumados a nos calar diante de coisas estranhas. Depois, não reclamemos, pois toda uma geração que reza o Magnificat, de lá para cá, do momento desta mudança para cá, começa a colocar respeito na sua mente, no lugar do conceito de temor. Os que temem os tementes a Deus. Bem, o que temos então? De um lado, por que fornalha? Isso é interessante. Porque é palha a vida de malfeitores e soberbos. E vejo, temos assistido vitórias aparentes de soberbos e malfeitores. Vitórias essas que nós não reconhecemos de forma alguma. O mal não tem suas vitórias celebradas. Pelo contrário, o mal só pode se impor, ele não pode se propor, né? Ele só pode se impor. Se impor à vontade, se impor à indecência, ele tem que se impor e não pode propor-se. Ora, uma fornalha é o dia do Senhor, porque a vida de soberbos e malfeitores é palha. Por isso serão abrasados. A imagem que o homem do Oriente bem conhece, o Nordeste brasileiro bem conhece, o fogo que ameaça as colheitas escassas. O Rio de Janeiro, nesse verão que se aproxima lenta, mas resoluto, conhecerá os 50 graus de todos os anos. Todos os anos, o verão no Rio
alcança 50 graus e às vezes, dependendo do dia, os ultrapassa. 51, 52, 54 graus até. Trata-se de uma fornalha. E quem não pode resistir a uma fornalha? A palha. A palha não pode resistir à fornalha. Olha, é uma mensagem maravilhosa para os que, às vezes, se desanimam diante do poder dos soberbos e malfeitores. Nós não. Eles são palha. Dura no tempo, às vezes até tempo demais. Mas, diz o Senhor, há de vir o meu dia, em que a palha vai enfrentar a fornalha, e não lhes deixará raiz nem ramos. Isso é uma palavra que nos era avassaladora de beleza. Quando o mal não deixará raízes nem ramos. Porque muitas vezes, durante alguns períodos, o mal é podado, mas ele volta. As pessoas que não entendem nada, eu incluído, no mundo do campo, ignoram que, cortado um tronco, suas raízes continuam embaixo da terra. Logo que as condições forem favoráveis, brotos vão emergir, porque a raiz está ali. Os que sabem agem de maneira muito objetiva. Não só cortam o tronco, mas arrancam da terra as raízes. Isso fará o dia do Senhor. O dia do Senhor arrancará as raízes do mal, perpetradas na alma humana, na cultura humana, na história dos homens. Os soberbos e malfeitores cresceram no mundo através das raízes do mal. E o mal não acaba enquanto suas raízes não forem arrancadas. E só Deus pode fazê-lo. A nossa justiça provisória, quando justa, estamos vendo com muito pasmo e tristeza a justiça no país. Mas a justiça divina, que a tudo suplanta, qual fornalha, irá, de fato, arrancar a raiz e os ramos do mal. O texto se encaminha para a sua segunda parte. Exatamente por isso, começa com uma conjunção adversativa leve, mas, diante de tudo que foi dito, há uma introdução de uma conjunção dizendo, mas não é bem assim para todos. Pois há os tementes de Deus. E Deus se dirige ao povo de Israel. E no povo de Israel se dirige aos tementes a Deus. Veja, aqui é preciso pensar uma coisa. Quem são os malfeitores e os soberbos? Seguramente os pagãos, verdade. Mas só? Só entre os pagãos a soberba e malfeito? Só entre os pagãos disseminam-se as raízes do mal? Para nosso desconforto, não. O profeta falava para o povo de Israel e o subdivide, não por uma ideologia, quem é do lado direito, quem é do lado sinistro ou destro, mas os distingue pela sua relação com a palavra de Deus, que será corroborada na sua plena verdade no dia do Senhor. Ele dirigiu-se primeiro à parte do povo de Deus que se inclui nos malfeitores e soberbos, e agora se dirige aos verdadeiros tementes a Deus. E aqui ainda há o elemento calor, mas o elemento calor, que era da fornalha, agora é positivo, porque além do sol, é sol de justiça.
As lágrimas de milênios serão enxugadas. A escuridão, as mentiras, os planos, as conspirações serão reveladas. Jesus disse que aquilo que se falou ao pé do ouvido, gritar-se-á nos telhados. E em relação ao sol de justiça, que nasce no dia do Senhor para os justos, há raios de salvação, pois o sol da justiça emana raios de salvação. Não por acaso o Cristo será chamado logo no início do cristianismo o sol nascente. Primeiro pelo seu tio, Zacarias, dizendo que ele é o sol nascente que nos veio visitar, e pela uma das tantas primeiras titulações do Cristo, Cristo, Sol, inclusive para contrastar a solaridade do imperador. Solaridade provisória, temos certeza disso.